Bom, então começamos a gravação. Boa tarde a todos. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre controle de infecção. Só autorizar a entrada do colega. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho hoje sobre controle de infecção. Esse é um espaço para vocês tirarem as dúvidas. E hoje a gente está recebendo aqui com a gente a Fernanda é enfermeira, que veio pela Profilax. E aí vou deixar ela se apresentar e fazer a fala dela. E o que precisarem podem colocar no chat, que eu estou por aqui. Tá? Fernanda. Então, tá. Mais uma vez, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e poder conversar um pouquinho sobre o nosso desinfetante de assistência à saúde, que vocês já fazem uso, que é o desinfetante de nível intermediário, o Surfic. Eu vou estar apresentando as lâminas de um modo que eu não visualize aqui as janelinhas, mas qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem interromper a apresentação, que o propósito é um bate-papo para a gente trocar informações, se tiver alguma dúvida a gente poder contribuir, e a gente apresentar para vocês também as outras formas de utilização do Surfic, tá bom? Então, aqui embaixo são os parceiros da Profilax, tá? Deixa eu só fechar aqui. Nós trabalhamos a gente atua além da parte do controle de infecção, a gente atua junto no processamento de material e esterilização e também junto aos serviços de endoscopia. Então, aqui é só para conversar um pouquinho, para apresentar para vocês um pouco da empresa. A Profilax, ela foi criada em 2010 e ela tem como objetivo oferecer soluções inovadoras junto às instituições de saúde, no controle das infecções hospitalares, das instituições de assistência à saúde, da biossegurança no processamento de artigos médicos nas centrais de material e esterilização. Então, a Tamires já me apresentou, eu sou enfermeira da empresa, especialista de produtos, a gente dá um suporte também na parte de processos, seja na parte da higienização, junto à hotelaria da hospitalar ou de qualquer instituição de assistência à saúde, como também na central de materiais e na endoscopia. Está aqui o meu contato, eu fico à disposição de vocês. Então, só ilustrando as nossas áreas de atuação, né? E vamos começar a falar um pouquinho sobre o Surfic. Ele é um desinfetante aqui está como hospitalar, mas é de assistência à saúde, então toda instituição de saúde pode fazer uso do Surfic, cujo propósito é fazer limpeza e desinfecção simultâneas, tanto de superfícies fixas como de artigos não críticos, e pelo alto poder dele, o amplo espectro de ação e o alto poder dele bactericida, ele também foi desafiado através de laudos reblados, onde hoje a gente também passa a utilizá-lo, já tem um tempo, como desinfetante de nível intermediário para artigos de inaloterapia, que é o principal propósito de utilização dele atualmente com vocês, tá? O princípio ativo dele é poliexametileno biguanida, mais tensoativo catiônico. É isso que confere a ele um alto poder de limpeza e desinfecção simultâneas. Muito antigamente, quando a gente fala na parte de higienização, a gente precisava entrar com a parte de, primeiro, com o saneante para fazer a limpeza, tirar a sujidade grosseira aparente, para depois entrar com um desinfetante, que acabava gerando retrabalho. Hoje em dia, a gente tem um produto que limpa e desinfeta simultaneamente. Aqui é só para se entender. Todos estão me escutando? Tá claro o áudio? Tá tranquilo? Posso seguir? Para mim, tá bem tranquilo. Tá. Então, em relação ao mecanismo de ação dele, só para a gente entender como é que acontece a interação, a destruição microbiana, ela é causada pela ruptura da membrana e perda da permeabilidade sem a lise da parede celular. Então, o que impede que as células, micro-organismos se multipliquem, se proliferem, é essa inativação que a gente acaba gerando, tá? Em relação às organelas. E aí, não conseguindo se proliferar, acaba acontecendo a destruição microbiana, tá? Aqui, só para ilustrar, que existem outros produtos, outros concorrentes também à base de biguanida, mas em relação ao Surfic, a parte de PHMB, que é o que confere a biguanida, né, a gente chega a ter cerca de 40% dela, na concentração da biguanida no na solução total do Surfic. Se comparado ao que a gente tem de concorrente, acaba sendo muito superior, mais do que o dobro da concentração dos outros produtos também à base de biguanida. Em termos de compatibilidade, é muito boa, com os mais diversos tipos de matéria-prima. Então, ele não corrói, ele não desbota, ele não craquela, ele não gera nenhum malefício à superfície que a gente estiver
descontaminando e também no que tange a parte de inaloterapia, tá? Incluindo boa compatibilidade com aço inox, latão, cobre, zinco, alumínio e outras pinturas epóxi, coisa que alguns desinfetantes de nível intermediário ou de alto nível acabam prejudicando, e existe essa seletividade sobre o tipo de material que eu possa colocar em imersão, tá? Não causa ferrugem ou descaracterização da coloração das superfícies. Aqui é só para mostrar o espectro de ação, tá? Frente aos micro-organismos teste padrão, são esses 3 primeiros, são exigidos pela Anvisa. Isso na parte no que tange a parte de desinfecção de superfícies fixas e equipamentos. E ali aquele que está em amarelinho, que é o número 2, é o que conferiu o Surfic o poder de desinfetante de nível intermediário para artigos de inaloterapia. Então, ele combate, ele tem espectro de ação, ele é efetivo frente a Escherichia coli, Trichofitum, Cândida, Mycobacterium smegmatis e bovis, tá? Só que numa concentração diferente, que aí eu, nas lâminas, na sequência, eu vou passar para vocês. Tudo em conformidade com a resolução, com a RDC número 14, de janeiro de 2007, e com a RDC número 35, de agosto de 2010, que fala sobre os desinfetantes. Então, antes da gente falar de desinfecção de artigos de inaloterapia, antes da gente poder garantir que o produto está desinfetado ou foi esterilizado, devidamente estéril, a gente tem que garantir a etapa de limpeza. Eu coloquei essa lâmina aqui, mais sobre parte de central de materiais de esterilização, mas é só para mostrar a importância da gente fazer. Eu recebi o artigo de inaloterapia, por exemplo, da unidade, eu tenho que fazer uma pré-limpeza, eu tenho que entrar com uma limpeza com saneante, então eu preciso ter essa ação do detergente enzimático, neutro, que a instituição tiver no setor, realizar um enxágue abundante para fazer a remoção do resíduo de químico, fazer a secagem desses artigos antes de colocar em imersão na minha solução desinfetante. Então, aqui em relação ao preparo do Surfic como desinfetante de nível intermediário, tá? A concentração de trabalho dele é a 1%, ou seja, eu vou utilizar 10 ml do químico para cada 900 ml de água, isso vai me dar um total de 1 litro de solução. Normalmente, podem me passar a informação de como é que é a realidade de vocês. Quando a gente fala para colocar o material em imersão em inaloterapia, se parte em média de uma concentração, de um volume de solução de 10, 15, podendo chegar a 20 litros, pelo quantitativo de material que acaba se colocando em imersão. Confere com a realidade de vocês? Ou é uma proporção menor? Alguém levantou. Eu ia perguntar se o pessoal tá, fui eu, mas era no sentido de vocês estão usando, vocês têm essa questão da diluição nas unidades, como é que tá, quem é que faz essa diluição, quem é que faz esse controle, é mais no sentido é mais no sentido da gente aprender e trocar e ver a experiência, né, do que vocês estão fazendo, assim. Ivânia. Eu acho que está faltando aqui, agora me passando, a gente fazer como é o mesmo setor, a mesma sala, para 2 equipes diferentes, né? Setor de somias, nossos ativos especializados, com a UBS, né? Então, a gente precisa colocar ali, eu acho que descrever mesmo, sabe? Para a gente ter esse controle, porque a gente não consegue ver se o colega fez isso ou não. A gente confia se alguém diluiu. Tu diz na etapa de diluição, ou tu diz na etapa de limpeza, realizar o processamento da limpeza, enxágue e secagem? Para limpeza, eu agora estou com um técnico de enfermagem novo, né? Orientei ele da forma como eu sei, né? Mas tem os técnicos da UBS, então a gente não sabe. Cada um tem 2 cubas. Então, temos uma cuba que é para o UBS, e a outra cuba que é para nós. Uhum. Cada um controla a sua cuba, né? E a gente, na confiança, vai ali, cada um faz o que pode. A gente não tem um controle hoje vocês bem sistemático, né? Eu até ia perguntar, e eu vou mencionar que tem, eu posso também lhes dar algum suporte para vocês de o que é o ideal, o que é o correto. No momento que a gente fizer, eu vou ler aqui a lâmina, mas no momento que eu faço a diluição do produto, eu estou ativando aquela cuba de solução desinfetante. Depois que eu ativei, ela tem uma validade de 30 dias.
Então, o que é importante? A gente escrever tanto na tampa quanto na base da caixa plástica a solução que eu estou trabalhando, a concentração de trabalho, então, no caso ali está ilustrado, Surfic é 1%, e o dia que eu ativei. Então, se eu ativei dia 1º, ele é válido até o dia 30. E aí, quando eu vou, todo dia de manhã, ou, aí fica a critério de vocês, ou quando eu for colocar o meu material de nanoterapia em desinfecção, eu faço a medição com a fita teste para ver se essa solução se segue ativa. Por isso que eu passei na lâmina anterior a importância de realizar a limpeza, enxágue e secagem. Porque, eu não sei se fica claro para vocês, a gente está trabalhando com um produto, ele é bastante diluído, ele tem um alto poder de ação bactericida, tanto que a gente trabalha ele na concentração de 1%. Então, é uma parte do químico para cada 99 partes de água. 99 ml de água, pensando nessa proporção. Então, se eu não se eu não realizo uma limpeza, enxágue e secagem efetivos antes de botar em imersão, vocês concordam que a gente acaba arrastando um pouco de água? Se eu só lavar, enxaguar e não secar, toda vez que eu botar material, eu vou estar arrastando água para dentro daquela cuba. Sim. Solução desinfetante. Concordo. Aquela cuba que inicialmente está na concentração ao %, vai, dependendo do fluxo do setor, a curto prazo, se for um alto fluxo, perder aquela concentração de desinfetante de nível intermediário. Então, por isso também a questão da medida, de medir a atividade da solução com a fita teste. Então, todo dia de manhã vou lá, vou mergulhar a fitinha, acho que são 3, 5 segundos, e olhar a coloração da fita teste para ver se a solução ainda está ativa ou não. Quando a solução inativa muito rápido, é um alerta que a gente acaba indicando para a enfermagem que eu posso estar com alguma falha no meu processo. E normalmente está relacionado à falta da secagem desses artigos antes de botar em imersão. Ok? Eu não sei se hoje a realidade de vocês ter o tubinho de fita teste para fazer a leitura. Tá? Então, é por isso, esse é o porquê da existência da fita teste e o porquê da necessidade da gente ter esse controle sobre limpeza, enxágue e secagem antes de colocar em imersão. Outra coisa muito importante é que a gente também garanta a imersão total desses artigos. Eu só vou conseguir desinfetar aquilo que a solução desinfetante teve contato com a superfície do material. Ou seja, eu não posso colocar materiais que pegar um exemplo de traqueia, fique fora, ou parte do ambu fique fora do contato, fique fora de imersão na solução desinfetante. Então, preciso que tudo esteja de molho e que fique aquele tempo de contato exigido pelo fabricante do produto, tá? Então, pelo menos, material limpo, enxaguado, seco, colocar em imersão, tempo de contato de 10 minutos, tá? Depois eu tiro esses materiais da cuba desinfetante, faço um enxágue, secagem e armazenamento. Aí, ou vai direto para a área de destino para ser o usuário, ou fazer um armazenamento, a gente sugere que se coloque em embalagem, que tem um recipiente específico para esses materiais pós-desinfecção. Ok? Fernanda, eu acho que uma coisa que eu posso colocar, né, que a gente começou chamando os enfermeiros, eu sei que a grande maioria de quem faz esse controle na unidade é o técnico, mas o técnico está sob a nossa supervisão e orientação, né, então a gente começou conversando com os enfermeiros por este motivo, né, para que vocês saibam do processo e entendam o produto. A gente tem um produto de muita qualidade e a gente tem um diagnóstico de ou não uso ou uso incorreto dele, pelo que a gente tem de retiradas dentro do almoxerifado. E isso, enquanto educação permanente, me preocupou no sentido de que a gente tem um produto de qualidade, a gente precisa usar ele da maneira adequada, né? Então, tanto a gente vai conversar com vocês, quanto a gente vai chamar os técnicos para conversar também, para fazer essa mesma fala, para que a gente tente otimizar ao máximo o nosso processo de trabalho, né, e use o produto da maneira adequada, né. Sim. Alguém mais tem algum tipo de controle diferente desse que a Ivânia colocou, que essa realidade é dela, né? Eu vi que o Centro Social colocou ali que lá fica tudo com os técnicos, né, que eles não tinham se detido a isso. Para os demais, alguém tinha parado para mexer? Como é que funciona na realidade de vocês? Tem um produto, sabem utilizar?
Quem mais pode colocar como é que tá de realidade, assim, com relação ao uso de Surfic, gente? Ou ao controle? Vocês têm algum controle específico? Tem algum caderno, alguma coisa que vocês registram, alguma tabela? A título de vigilância, de fiscalização, se bate, é meio que dentro do preconizado de rastreabilidade sobre registro de desinfecção. Tu precisa ter um livro de registro onde tu lista o material que entrou, o dia, o horário, né? Ficou de tal hora a tal hora, e que está ativa a solução. E aí, normalmente, nesse livro de registro, tu vai ter o funcionário, o operador, quem executou, quem realizou o trabalho, mas embaixo tu tem que ter o respaldo, a chancela do enfermeiro de que o processo foi feito de forma adequada. Então, hoje a gente está aqui, está podendo fazer essa educação continuada, essa conversa. Aí eu só peço que vocês passem a ter esse controle, até para tirar dúvidas dos técnicos, porque às vezes começa alguém que era mais antigo, dá uma informação, e aí daqui a pouco pode ter alguma desinformação desencontrada, e o processo acaba se perdendo. Então, fica a sugestão, né? Me coloco à disposição para a gente ter esse controle mais rigoroso, assim, sobre esse processo. E realmente, como a gente falou, produto de altíssima qualidade, mas às vezes a gente pode estar com uma Ferrari que, se não souber dirigir de forma correta, a gente pode bater, e é um material, por exemplo do carro, é um material caro. Então, a gente pode ter o melhor material para trabalhar, só que se não for trabalhado da forma correta, conforme a orientação, pode não ter o propósito final dele atingido, tá? Vou continuar aqui. Então, aqui, só para vocês perceberem outros micro-organismos também que são testados. Então, o Surfic, ele é efetivo, inclusive, a germe multiresistente. A gente acaba tendo bastante dessa realidade dentro do ambiente hospitalar, dentro das UTIs ou em situações de isolamento, tá? No caso aqui do primeiro micro-organismo multiresistente que aparece ali em cima, que seria o Clostridium difficile, são situações pontuais, tá? Quando identificado essa multiresistência, o controle de infecção da instituição sinaliza para o responsável da higienização, e a concentração de uso do Surfic, pensando em higienização do ambiente hospitalar, de assistência à saúde, ela é alterada, e aí a gente faz a descontaminação desse ambiente, no caso de Clostridium difficile, na concentração, em vez de trabalhar ele a 0,5%, a gente trabalha ele a 4%, para fazer essa descontaminação pontual, e depois se retoma as rotinas. Só para vocês verem a possibilidade, a multifuncionalidade desse produto dentro da área da saúde, tá? Aqui também, seguindo dentro do espectro de ação, são os diversos micro-organismos e a concentração de trabalho. Então, tudo aqui que diz a 1% é o que a gente utiliza na desinfecção de nível intermediário, tá? A 0,5% direcionado mais para a parte de higienização das instituições de saúde, e o Clostridium difficile, então, é nesse caso pontual, junto ao controle de infecção, quando se fala de multiresistência, tá? Então, a diluição de trabalho de vocês hoje é a 10 ml por litro de solução. Se vocês têm, por exemplo, uma cuba de 10 litros para colocar o material imerso, vão ser 100 ml de Surfic para cada 9 litros e 900 ml de água, tá? Essa solução vai ter uma estabilidade de 30 dias e, como já foi mencionado anteriormente, a gente faz uso da fita teste. Então, é sempre importante, eu trouxe aqui os materiais que eu vou ilustrar depois no final da apresentação para vocês, para demonstração, que essa caixa esteja íntegra, com a tampa íntegra, que esteja devidamente identificada, tá? E com tampa para proteger, para evitar respingos de água ou de algum outro químico que tenha ali dentro do setor, algum saneante, algum outro produto, tá? De modo a manter a estabilidade máxima da solução, de modo que a gente tente fazer com que ela perdure até esses 30 dias. Mas já liguei o alerta para vocês que, caso não dure esses 30 dias, dá uma olhadinha no aspecto da solução desinfetante também, a diluída, para ver se não foi hiperdiluída e se não tem muito resíduo de matéria orgânica, tá? Ele é ativo frente à matéria orgânica, mas se for uma matéria orgânica em excesso, ou seja, se nós pecarmos na etapa de limpeza, enxágue e secagem, a estabilidade da solução vai estar reduzida. Aqui eu acho que não é a realidade de vocês. Para algumas situações, normalmente é mais para higienização, que acaba produzindo um volume maior de solução para limpeza e desinfecção de equipamentos, superfícies, piso, parede e teto,
a gente pode trabalhar com diluidor eletrônico, tá? Para conseguir entregar uma produção, um volume de solução maior. Esse é o frasquinho que eu acredito que vocês tenham nas unidades, que seria uma apresentação de 1 litro, com propósito para desinfecção de nível intermediário. Aqui é só para a gente ter uma ideia de sobrevivência dos micro-organismos nas superfícies, tá? Então, também está direcionado um pouco para a parte de higienização institucional. Aqui, em relação à higienização institucional, as formas que a gente tem, como é que acontece a transmissão das infecções, a transmissão cruzada das infecções. Então, na parte ali dos monitores, ambu, esteto, equipamentos contaminados, fica de responsabilidade da enfermagem prestar essa assistência, tanto na limpeza e desinfecção desses equipamentos, como na parte da desinfecção de nível intermediário deles, a exemplo do ambu. As nossas mãos são os principais vetores de contaminação cruzada, então, em relação às nossas mãos, sempre fazer higiene, sujidade aparente, fazer higiene com água e sabão, e entre contato, vou estar tendo contato com o paciente sempre, e monitores, equipamentos e afins, sempre higienizando com álcool 70 e degermando, fazendo fricção, ação mecânica, de modo ao álcool gel poder atuar. E na parte de higienização entra a questão da limpeza e desinfecção dos ambientes onde são altamente manipulados, que entra a questão das maçanetas, dos registros de torneira, do vaso sanitário, dentre outros. Fernanda, Oi. Acho que aqui cabe colocar na lista de presença que eu coloquei para o pessoal preencher, eu estou perguntando quem é fiscal de contrato da higienização, porque no município a gente tem como higienização a empresa Sul Clean. E com a Natalina, gente, que é quem responde pelo nosso almoxarifado, e ela disse que a empresa não tem o Surfic, mas para desinfecção de sala, a Sul Clean pode usar o nosso Surfic, tá? Então, já foi conversado com o almoxarifado, a gente tem material, essa parte de piso, maçaneta, enfim, né, essas outras coisas que a Fernanda está falando que são a lei, né, que é a higienização que vai fazer, pode estar usando o Surfic, conversando com a Natalina, pedindo mais material. Então, já perguntei porque a questão de orientação da higienização na unidade também é importante e também vai passar pelo enfermeiro, né? Só para pontuar que a gente pode estar usando o que a gente tem no município. Isso, porque é o ideal para vocês, porque é um ambiente de assistência à saúde, é um controle da microbiota, né, a questão dos patógenos, e serve tanto para proteger os pacientes como os próprios colaboradores, para a gente ter esse controle, porque a gente está sempre toda hora manipulando, e é algo muito difícil de mensurar, porque os micro-organismos são invisíveis a olho nu, é imperceptível. Então, é bem complicado realizar esse controle das infecções, as infecções hospitalares, mas é do ambiente da assistência à saúde, vale para qualquer local de assistência à saúde. Vai ser, acredito que seja um grande benefício, um upgrade para vocês, para poder fazer uso desse produto com esse fim. E ele acaba sendo, ele é numa concentração menor ainda, então tu não vai ter um consumo abusivo, nada absurdo, digamos assim. Deixa eu voltar aqui. Então, como a gente acabou de falar, né, as bactérias dentro do ambiente hospitalar podem ser disseminadas de várias formas, sendo que a principal delas nossas mãos, porque com as mãos a gente consegue, se não fizer esse controle adequado, se a gente não se policiar de estar toda hora lavando e degermando com solução desinfetante, no caso álcool gel, álcool spray, álcool espuma, que é o que se mais visualiza, a gente pode se tornar um grande vetor e gerar a transmissão cruzada dessas contaminações dentro do ambiente de saúde. Então, não é o propósito de vocês, mas eu conversei com o Tamires, a gente combinou de apresentar, porque se vocês vierem a padronizar esse produto dentro da higienização, aí fica sabido para todos, tá? A forma de utilização do Surfic, pensando em limpeza e desinfecção simultânea de superfícies e equipamentos. Então, o princípio da técnica de limpeza é sempre partir do mais limpo para o mais sujo, de cima para baixo e do fundo para a porta. O que eu quero dizer com isso? Tem a diferença, vou passar na próxima lâmina, a questão de limpeza concorrente e limpeza terminal, mas do mais limpo para o mais sujo. Vamos pegar um exemplo de uma emergência, uma enfermaria, onde chegou um paciente passando mal e ele teve um episódio de vômito. E eu estou higienizando aquele ambiente. Não utilizar esse pano que eu vou fazer, toda a remoção desse vômito, desse episódio,
para enxaguar e seguir utilizando ele na limpeza e desinfecção daquele ambiente. Então, esse primeiro pano pode estar embebido em solução de Surfic, mas vai ser para tirar todo o excesso de matéria orgânica. Esse pano vai para o hamper, ou se vocês trabalharem com papel toalha descartável, tiro todo esse excesso de sujidade, descarto no lixo e depois eu vou realizar a limpeza e desinfecção do ambiente no modo menos contaminado, digamos assim, tá? De cima para baixo, então, começando sempre pelas superfícies altas para finalizar o processo no chão. E do fundo para a porta, é que no que eu entro para o ambiente, eu começo no sentido da janela, ali do ambiente, me direcionando à porta, de modo a não precisar entrar novamente e correr o risco de recontaminar aquele leito, aquele quarto que eu vou estar liberando após uma alta. Então, a gente tem aqui, dentro dos ambientes de saúde, a gente pode estar dividido entre áreas críticas, semicríticas e não críticas. Aqui, dentro dessa apresentação, está muito direcionado para o ambiente hospitalar, tá? Então, áreas críticas, ambientes onde existe o risco aumentado de transmissão de infecção, locais de procedimento de risco, locais onde a gente tenha paciente com a imunidade mais baixa. Então, exemplos de locais assim, a gente tem centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva, unidade de transplante, central de material e esterilização. Áreas semicríticas são os locais ocupados por pacientes com doenças infecciosas, mas de baixa transmissibilidade, e doenças não infecciosas. Então, a gente tem as enfermarias, os apartamentos, ambulatórios, posto de enfermagem, dentre outros. E as áreas não críticas aqui a gente tem como exemplo mais onde não se realizam procedimentos de risco, mais locais transitados pelos colaboradores das instituições, tá? Vestiário, copa, áreas administrativas, dentre outras. Então, a gente tem 2 tipos de limpeza dentro dos locais de assistência à saúde. Uma delas é a limpeza concorrente, que é uma limpeza diária em todas as unidades de saúde, contemplando piso, banheiro, superfícies fixas, e que são as mais tocadas, tá? Então, sempre do mais limpo para o mais sujo, utilizar sempre o movimento em um único sentido, então, unidirecional, não ficar somente no movimento circular, pegando um exemplo de uma parede, qualquer superfície ou mesa, só no movimento circular. O propósito não é somente mudar o local, ou trocar de lugar a sujidade. Também tem o controle sobre essa compressa que vai estar se utilizando para limpar. Então, fazer a troca dos lados, sempre embeber o produto, no caso, para a área, para higienização, para a área de higienização, a gente sempre orienta a borrifar, e mesmo vale para a enfermagem quando vai fazer a descontaminação dos monitores, equipamentos e afins, sempre borrifar na compressa a solução de Surfic e depois direcionar por equipamento, tá? É compatível, inclusive, com monitor de computador, tela de computador, em relação àquela parte de compatibilidade que eu falei ali para vocês, que nós temos os laudos desse produto em relação à compatibilidade, mas vocês concordam que ele é um produto que ele é na apresentação líquida e ele acaba sofrendo uma diluição com bastante quantidade de água. Então, a orientação é sempre na compressa e da compressa para o equipamento, de modo a gente não correr o risco de danificar os equipamentos por infiltração, tá? E na parte da higienização, a gente também segue essa orientação, inclusive quando vai se fazer uma limpeza de parede, por exemplo. Borrifar na compressa e da compressa e higienizar a parede, e não ir com o borrifador para cima da altura dos olhos, porque é na apresentação spray, o borrifador, vem as micropartículas, as gotículas, e pode pegar na mucosa e nos olhos. Então, não tem por que se expor desnecessariamente. Então, a orientação é sempre dar compressa para aquele local que eu preciso higienizar, tá? Dentro da limpeza concorrente, as áreas críticas tem uma sugestão de frequência de limpeza 3 vezes por dia e toda vez que se fizer necessário. Áreas semicríticas 2 vezes ao dia, se necessário. Áreas não críticas e áreas comuns 1 vez ao dia, se necessário. E áreas externas, pelo alto fluxo e trânsito de pessoas, cerca de 2 vezes ao dia, e se necessário. Na limpeza terminal, já é uma limpeza mais pesada, onde entra tanto a assistência a equipe de enfermagem para fazer a descontaminação dos equipamentos utilizados diretamente no paciente, como a equipe de higienização, pensando no teto, parede e piso, tá? Também seguindo sempre da área mais limpa para mais suja, fluxo de movimento sentido unidirecional, tá? E a periodicidade acaba sendo um pouco mais espaçada. A gente pede que não exceda o máximo de 15 dias. A minha vivência, a minha realidade, quando eu trabalhei em instituição hospitalar, era se realizava a limpeza terminal todo final de semana, tá? Não sei como é que
aí a realidade de vocês, se quiserem compartilhar. Aqui é só uma imagem ilustrando, tá, o sentido. Aqui, quando a gente fala na parte de mobiliário, então o Surfic, quando for pensado para higienização e descontaminação de ambientes, equipamentos e superfícies, é na diluição de 5 ml do Surfic para cada 995 ml de água. Então, ele é na concentração a 0,5%. Pode ser trabalhar na técnica de balde, pano e rodo, tem instituições que trabalham com a técnica de MOP. O importante é que a gente sempre, se for trabalhar com a técnica de balde, se a minha realidade é balde, pano e rodo, que na hora que eu vá realizar essa descontaminação do ambiente, sejam com 2 baldes, os 2 baldes com solução de Surfic, não precisa ser os baldes cheio ao máximo, não seria aproveitar da melhor maneira o produto, em termos de economia, digamos assim. Pode encher os 2 baldes na metade, onde um balde vai ficar para eu enxaguar o pano e tirar todo o particulado, o excesso de sujidade grosseira, visível, presente. Eu vou torcer esse pano e vou mergulhar no outro balde que a gente vai considerar como solução limpa para umedecer com a solução de Surfic e seguir procedendo com a limpeza daquele ambiente. Por que os baldes com solução de Surfic? Porque se eu colocasse aquele balde para enxaguar o pano e tirar o excesso de sujidade com água, eu vou estar arrastando água para a solução de Surfic e ele vai descaracterizar e não vai mais estar trabalhando a 0,5%. Se eu não tiver na concentração orientada pelo fabricante, pede o respaldo e perde a certeza que eu estou desinfetando. Eu posso estar limpando, mas eu não tenho como dar garantia de que está desinfetando, porque eu vou estar trabalhando na concentração inferior à preconizada pelo fabricante. Por isso que a técnica é os 2 baldes com a mesma solução de Surfic, a 0,5%. Ok? Fernanda, as gurias tinham colocado, eu acho que fica para ficar claro também, né, que a gente tem, a gente compra o produto e dentro da questão da compra do produto tem a questão da educação permanente. E aí o pessoal estava colocando nos comentários aqui que não tem o livro de registro, eu acho que a gente pode estar conversando sobre isso, que precisam de consultoria, de orientação, né, e para deixar eles também tranquilos de que a gente pode estar conversando sobre isso, né, sobre o processo de trabalho de cada um, e estar ajustando da melhor forma para que fique seguro e da maneira correta, né. E aí tem uma pergunta também com relação ao material decorativo, que aí as gurias perguntaram, em relação ao material decorativo, pinças e tesouras, existe alguma recomendação em relação ao Surfic? Tá. Ele não vai eliminar o processo de esterilização, tá? De que forma vocês podem trabalhar o Surfic quando a gente pensa em processamento de instrumental de uso hospitalar para assistência à saúde para uso no paciente? Tu pode trabalhar ele na mesma concentração de desinfetante de nível intermediário, só que com o propósito de fazer umectação. Ou seja, se fui lá, utilizei o kit curativo no paciente e estou esperando acumular material para lavar, para botar para esterilizar. Pega o Surfic num borrifador, borrifa sobre o material. O ideal, mesmo que ele vai... O que é o bom do Surfic como umectante, pensando na realidade de vocês? Ele já vai estar ajudando a não deixar a matéria orgânica secar, ao sangue secar. Quanto mais sangue seco, mais difícil de limpar e, consequentemente, esterilizar, uma esterilização efetiva. E por ele ser um desinfetante, ele já vai estar reduzindo carga microbiana. Então, o que nos auxilia na questão de formação de biofilme e até mesmo de risco à saúde ocupacional para o colaborador, tá? Mas sempre tem que se fazer. Tu pode, então, borrifar o Surfic nesses instrumentais com propósito de umectação, mas depois eu tenho que fazer uma pré-limpeza, um enxágue com água, eu tenho que realizar a etapa de limpeza, que é água com detergente, ou detergente enzimático, ou detergente alcalino, depois fazer um enxágue, secagem e vai para preparo, para embalar, para entrar em esterilização. Ele não seria a mesma realidade do material de naloterapia, que depois que eu lavei, enxaguei e sequei, eu desinfeto, enxago e vai para uso. Precisa esterilizar. Então, tu pode utilizar o Surfic como umectante, que seria uma das primeiras etapas ali na pré-limpeza, para não deixar o sangue secar, para ajudar a redução de carga microbiana. Mas eu vou proceder com todas as etapas necessárias para o processo de limpeza e esterilização, na sequência. Mas pode ser utilizado dessa forma, como eu falei. Ok? Eu vou compartilhar experiência mais no sentido de ajudar a pensar, tá? As meninas agradeceram ali no chat. Quando eu estava na unidade, como é que a gente fazia? Eu estava numa unidade mista,
que tinham outro serviço junto, então eu tinha uma colega que respondia por essa parte de desinfecção, limpeza, né, e controle de materiais, e na unidade básica era eu que cuidava dessa parte. Então a gente tinha um caderno que as meninas faziam, a limpeza era de 30 dias nas salas, a gente já sabia quando era e quem é que ia fazer, e a escala direitinho, e após a limpeza era feita a conferência de que se a sala tinha sido realmente passado por aquela limpeza, a questão terminal, e aí sim se registrava em livro que tinha sido feito, e daí 30 dias já se sabia de novo. Então, eu não parava toda a unidade, né? A gente tinha as escalas de que sala que ia estar sendo limpa, que eu não ia estar usando para poder limpar, e aquela sala só voltava a ser limpa em 30 dias. Eu não sei se está correto também, né? Mas era a maneira que a gente fazia para poder seguir atendendo e também seguir fazendo a limpeza terminal nas salas. A minha realidade, enquanto eu trabalhei em instituição hospitalar, a gente acabava fazendo no final de semana, se montava uma escala. Eu trabalhei alguns anos dentro da CME e no final de semana eu ficava a responsabilidade da CME, Centro Cirúrgico e ACR, era dividida entre os enfermeiros. Então, mesmo sendo enfermeira da CME, se eu estava de plantão no domingo, eu ficava com os 3 setores, digamos assim. E aí começava no sábado, na noite de sábado, eu sei que no caso de vocês não trabalha final de semana, correto? É só para trazer a experiência, para daqui a pouco pensar em alguma possibilidade. Por isso que eu falei que era a cada 30 dias, a gente sabia que cada dia era uma sala, justamente porque durante a semana, aquele dia, eu não poderia usar aquela sala naquele dia do mês, porque ela ia estar para desinfecção, né? Se conseguisse, talvez, diminuir o espaço de 30 dias, tentar para 20, ver como é que ficaria essa questão do giro, é uma sugestão, só para deixar mais aproximado ali, tá? Pela sugestão, seria no máximo de 15 em 15 dias, mas também tem que ver, alinhar a expectativa e a realidade com o quadro que tu tem, a tua disponibilidade, tá? Em relação à parte que foi a pergunta feita de instrumental dos kits de procedimento, ficou tranquilo? Ficou claro para todos? Vou seguir aqui. Então, limpeza e desinfecção de equipamentos imobiliários, sempre alternar as faces do pano. Então, passei o pano com sulfique, visualizei, tinha poeira, tinha sujidade visível, matéria orgânica. Não ficar reutilizando aquele mesmo lado, com o propósito de não ficar esparramando a sujidade. Então, a gente vai utilizando o mesmo pano, a gente consegue utilizar várias faces ali dele, vários ladinhos, e conseguir fazer uma limpeza efetiva. Perdão. A técnica do balde que eu já expliquei para vocês. Então, o porquê dos 2 baldes serem com a solução de sulfique é com o propósito de manter a concentração de 0,5% do desinfetante. E aqui algumas orientações. Por mais que não apresente corrosividade, toxicidade, é um produto químico e é um produto para a saúde. Então, sempre utilizar os EPIs fornecidos pela instituição, tá? Nunca fazer mistura com outro produto. Às vezes a intenção é boa, mas o propósito, o desfecho não chega, não é o adequado. Às vezes, misturando 2 desinfetantes, a gente não vai ter um desinfetante mais potente, a gente vai ter sim a inativação desses 2 químicos. Pode ter uma incompatibilidade química e inativar a ação dos 2, tá? E perde rastreabilidade e credibilidade junto aos fabricantes. Nenhum dos 2 fabricantes dos desinfetantes que misturarem, por exemplo, vai chancelar e respaldar esse uso se vier, ter uma situação de surto, alguma contaminação cruzada, por exemplo. Então, o que é o uso de sulfique exclusivo para sulfique e, assim, com qualquer outro produto que vocês trabalhem também, tá? Em paralelo. Cada um para o seu fim. Nunca utilizar embalagem própria para armazenar outros tipos de químicos. Porque bate uma fiscalização, identifica que não é o produto, é uma não conformidade. Pode receber uma notificação, podendo chegar até multa. E a gente também não pode correr o risco, vou dar um exemplo, mas eu vou reaproveitar o frasco do sulfique e vou botar um pouquinho de álcool. Mas que garantia eu tenho que o colega do lado vai saber que ele não é sulfique, que ele é álcool, e eu vou lá e vou borrifar numa superfície que pode vir a danificar. Vai craquelar, vai ressecar, vai manchar, por exemplo, tá? Então, isso é importantíssimo. Não juntar restos do produto, porque senão a gente perde a rastreabilidade.
Então, assim, quando eu levo esse exemplo para higienização, vale para enfermagem, tá? Esse frasco aí do Surfic que está ilustrado, ele na apresentação de 500 ml. Depois que eu fiz a diluição do Surfic, ele tem uma estabilidade de 30 dias. Se tu tem um frasco de 500 ml, que é para fazer limpeza de superfícies e equipamentos, chegou 30 dias e eu não consegui terminá-lo, alguma coisa está errada, o meu processo está falho, porque o propósito é limpar e desinfetar. Mas, digamos que ficou escondidinho num armário, acabou vencendo a validade dele. Infelizmente, a gente tem que desprezar, tá? Passou 30 dias, é a estabilidade dada pelo fabricante. Tenho que desprezar se a solução venceu. Despreza todo ele na pia, esgoto comum. Tu pode lavar o frasco com a própria solução nova de Surfic, lavar por dentro, acionar o gatilho, só com o propósito de limpar a linha, tirar aquela solução anterior, despreza esse pouquinho que tu botou e invasa novamente com solução de Surfic e coloca a nova data de validade. Então, ativei no dia de hoje, conto 30 dias, tá? E o mesmo vale para a cuba de desinfecção de nível intermediário. Quando fechou os 30 dias, é desprezar totalmente aquela solução, fazer a limpeza da caixa, seca direitinho e prepara a nova solução de Surfic para desinfetante de nível intermediário para colocar novos materiais, ok? Sempre aplicar primeiro no pano, na compressa, antes de aplicar na superfície, no equipamento. Aquilo que eu já trouxe para vocês é compatível com todas as superfícies, mas é na apresentação líquida, então a gente não quer danificar material da instituição. É ativo na presença de matéria orgânica, mas sempre tirar todo o excesso de matéria orgânica primeiro, para depois seguir com a limpeza e desinfecção simultânea. E não vai ser a quantidade do produto que eu vou aplicar que vai mostrar a eficácia desse produto ou não, e sim a técnica que eu estou utilizando. Então, realizar a técnica adequada, não ficar somente esparramando a sujidade, não ficar com pano saturado. No caso de você, da realidade da enfermagem, respeitar o tempo de contato do produto para desinfecção de nível intermediário, respeitar as etapas iniciais de limpeza, enxágue e secagem antes de botar em imersão. O enfermeiro dá uma olhada para ver se o pessoal está colocando efetivamente tudo em imersão mesmo, não pode ter nada boiando, nada para fora, porque onde não está tendo contato com desinfetante, não está desinfetando, tá? Depois de realizar essa desinfecção, enxaguar, secar e armazenar, preferencialmente ter uma embalagem para condicionamento desses materiais que foram desinfetados, para não ter nenhum risco de recontaminação. O que mais? Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Perdão, deixa eu voltar para cá. Aqui é só para ilustrar para vocês alguns dos nossos produtos e as áreas que a gente consegue atuar. Aqui é no caso da hotelaria, e no caso eu tenho um esqueminha também que eu posso apresentar depois no futuro, no caso da central de materiais. Nós acabamos sendo bem completos, assim, tem ácido peracético, tem vários materiais. E fico à disposição no que eu puder contribuir para vocês. A gente deu essa palestra, esse treinamento no dia de hoje, mas em relação ali à elaboração do livro de registro, a gente posso fazer e te passar também um cabeçalho, o que tem que constar, que seria a relação dos produtos, o número do lote. A gente precisa do lote do produto para ter a rastreabilidade, a atividade da fita teste. A fita teste, ela é uma fita que é uma reação química, com o tempo ela vai se degradar, vai alterar a corzinha dela nesse livro de registro, se tu for fixar. Tem clientes que fixam, botam uma fitinha durex, mas ao passar dos meses vai se perder, isso é normal. A título, se vier alguém da vigilância questionar, é uma reação química, por isso a importância do registro da assinatura do operador que realizou e a chancela do enfermeiro que fiscalizou e viu que o processo está sendo feito de forma adequada. Mas toda essa parte, e mesmo um guia de uso, a gente pode formatar para vocês, para que tu coloque em display na frente dos locais onde hoje vocês realizam isso. Então, aqui eu só trouxe para vocês verem como é que é o frasquinho, né, na apresentação de 1 litro, como é que se faz. Isso aqui é uma válvula pump, então eu vou tirar Oi. Perdão, mas eu acho que se tu encerrar a apresentação, a tua fotinha, pelo menos para mim, ela tá bem pequenininha. Se tu encerrar a apresentação, acho que tu fica maior porque tá falando e a gente consegue enxergar melhor o que tu tem na mão. Onde é que eu encerro? Peraí, deixa eu ver se eu consigo encerrar. Não, fechar aqui, peraí. Isso. Peraí. Parar a apresentação. Só para ficar isso, para ficar maior a tua foto. Aí. Tá bom. Então, aqui, ó, aqui é a embalagem do produto. Eu vou tirar a tampa que vem original, ó, vem junto para vocês uma válvula pump, não, essa aqui, posiciona aqui, rosqueia, ó, deixa eu só tirar o lacre anterior,
gente desenrosca para subir o pininho dela. Junto, acredito que vocês receberam. Se não receberam, sinalizem que eu verifico com o Sandro também, tá, Tamires? Mas normalmente vem, quando se faz quando o propósito é para desinfecção de nível intermediário, vem uma provetinha, vem um copo Becker. Nessa proveta, depois que eu posicionei a válvula pump no produto, vocês vão acionar aqui, ó, vai estar dispensando o produto. É transparente, mas eu acho que dá para, ó, tá subindo aqui o nível, ok? Então, por exemplo, se eu tenho uma cuba plástica, eu só botou tudo aqui do lado dela hoje, ó, uma caixa plástica, onde eu vou trabalhar com 10 litros de solução, eu vou precisar de 100 ml de Surfic. Essa provetinha aqui já vem na marcação de 100 ml. Vocês podem fazer um risquinho para facilitar também a enxergar e colocar a marcação ali, tá? E na cuba plástica, vocês vão utilizar o copo Becker. Esse copo Becker aqui, ele tem 2 litros. Então, se for, por exemplo, uma cuba de 10 litros, vocês vão encher 5 vezes, praticamente, esse daqui, para avolumar na caixa para solução desinfetante. Depois que chegarem nesse volume, a sugestão que eu dou é fazer uma marcaçãozinha com uma fita colorida ali do lado externo da caixa, que nas próximas vezes só faz o enchimento já direto ali na cuba, e aí o importante vai virar essa proveta ali dentro e homogeneizar. Pode até lavar a própria proveta para pegar arrastar toda a solução do Surfic, né? Tá concentrado ali dentro da caixa para homogeneizar e tá nessa concentração, então, 1%. E lembrando sempre de identificar. Aí identifica a tampa, identifica a caixa, porque às vezes a gente trabalha com outras cubas plásticas, com outros produtos, de modo a não haver mistura, tá? E colocar a validade e a data de ativação e a data de validade desse produto. E aí, junto desse livro de registro, todo dia, de manhã, ou a primeira vez que for utilizar essa cuba para solução desinfetante, fazer a verificação com a fita teste. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida? Alguma colocação? Eu acho que sem dúvidas, né, Natália? Natália não, perdão, Tamires. Gente, acredito que seja isso. O produto tem no almoxarifado. Não se assustem, tá? Se precisarem de ajuda, se precisarem repetir, se quiserem marcar para conversar específico com a Fernanda, né? Se quiserem esmiuçar, eu só peço que vocês aguardem até o final do mês de junho, porque as capacitações elas vão acontecer até o dia 30. E aí a gente encerra tanto enfermeiros quanto técnicos, e aí a gente pode partir para uma próxima etapa, que aí é conversar sobre o processo de trabalho, já com os colegas tendo ouvido e conversado sobre isso também, tá? Vocês foram o primeiro grupo que a gente conversou. Então, após o dia 30, a gente pode estar demandando da Fernanda, então, a questão de organização do processo de trabalho com esse suporte que vocês sentirem que é necessário. Tem alguma coisa que vocês querem colocar hoje, que tenham dúvida também? Aproveitem. Tamires, hoje o produto já é utilizado, correto? Então, assim, essa primeira parte da equipe que já assistiu a palestra, o treinamento de hoje, podia, a partir de amanhã, já quando voltarem nas nossas rotinas, os instrutores, podiam dar uma olhadinha, dar uma fiscalizada junto com a equipe dos técnicos, ver se ficou com alguma dúvida, ver se está acontecendo alguma coisa, um processo não tão adequado, se quiserem reportar para ti, para já indo trazendo a realidade do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, e a gente até aprimorando esses treinamentos ao longo dos próximos dias que a gente tem agendado. Não sei o que tu acha. Para ser bem conforme a realidade, né, de vocês. Sim, bem tranquilo que fico de referência, né? É a Natalina que vai fornecer o material, que vai ser o gancho, digamos assim, para o Almox, mas tanto foi ela que solicitou as capacitações e passou o contato, né, para o pessoal da Profilax, então fica a educação permanente também, da minha pessoa, como link para, se precisar, falar com a Fernanda, tá acionando os processos. Eu acho que agora, até o final do mês, é um processo de amadurecer o que já se tem e identificar, né, as dúvidas, assim, as necessidades, e a gente avançar nesse processo com relação ao uso do produto. A gente eu proposital marquei essas datas, porque como é uma questão também da questão do material inalatório, né, que a gente vai estar usando agora em questão de doença respiratória, é inverno, né, foi proposital colocar em junho essa fala,
para que a gente tenha também atenção ao material que a gente está usando na unidade. Tá? Não que a gente não vá usar ao longo do ano, mas eu sei que se intensifica agora pelas doenças respiratórias. O consumo certo? aumenta bastante, né, desses produtos. Isso. E a gente atingiu nossa meta, que era 1 hora de fala. Estamos de parabéns. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Tamires, obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente.